Diego Armando Maradona Franco foi um treinador e futebolista argentino que atuava como meia-atacante. Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, liderou a conquista da Copa do Mundo de 1986, marcando, nas quartas de final, o gol do século. Ele ainda disputou mais 3 mundiais, 1982, 1990 e 1994, tendo alcançado o vice-campeonato em 1990. A Copa de 1994 ficou marcada como o ponto final da vitoriosa trajetória de Maradona pela seleção, após ele ser apanhado no exame antidoping na partida contra a Nigéria, a segunda da Argentina no Mundial. Por conta de sua notória participação nos mundiais, em 2002 ele foi escolhido para o time dos sonhos das Copas do Mundo FIFA. Amplamente considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século XX, diversas personalidades e organizações reconheceram-no como um dos melhores jogadores da história do futebol e dos mundiais. Na votação do melhor jogador do século pela FIFA, realizada em dezembro de 2000, ele ficou na primeira posição da votação popular, e em terceiro na votação dos especialistas selecionados pela FIFA. Neste mesmo ano, ele foi eleito o quinto melhor jogador da história pelo IFFHS. Enquanto jogador, Maradona foi reverenciado como uma divindade em seu país natal, sendo criada inclusive uma igreja dedicada a ele. Seu maior momento foi na Copa do Mundo de 1986, que, na opinião popular, foi ganha sozinha por El Pibe de Ouro, outra de suas muitas alcunhas. Nesta Copa, que ficou conhecida como a Copa do Maradona, Dieguito teve influência direta em 71% dos 14 gols anotados pela Argentina na campanha do título. Ele marcou 5 tentos e deu 5 assistências para gols, sendo a maior porcentagem individual da história das Copas. Internacionalmente, Maradona também consagrou-se como herói da equipe italiana do Napoli, um clube que, embora tradicional, esteve entre os pequenos do país. Com El Dias, o Napoli viveu momentos de glória no final da década de 1980, ganhando seus 2 únicos títulos no campeonato italiano e lutando de igual para igual com as maiores equipes do país. Além disso, Maradona foi o primeiro jogador na história do futebol a estabelecer 2 vezes o recorde mundial de transferência mais cara, primeiro, quando foi transferido para o Barcelona por um recorde mundial de 5 milhões de euros, e o segundo quando foi transferido para o Napoli pelo valor recorde de 6,9 milhões de euros. A carreira de Maradona, porém, foi cercada de controvérsias, que não se limitaram aos gramados. Algumas delas estão relacionadas ao seu abuso de drogas, vício que levou ao seu banimento dos gramados por 2 ocasiões, em 1991 e 1994. Teve também 2 filhos fora do casamento que não reconheceu como seus, e rotineiramente fazia declarações contra os bastidores da FIFA, principalmente aos dirigentes João Avelange, Joseph Blatter, Michel Platini, Franz Beckenbauer, além de Pelé, e também tem um histórico de atritos com imprensas, incluindo a de seu próprio país. Maradona morreu aos 60 anos de idade, na sua residência em Tigre, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960, no Hospital Policlínico Evita em Lanús, província de Buenos Aires, em uma família pobre que havia se mudado da província de Corrientes. Ele foi criado em Villa Fiorito, uma favela na periferia sul de Buenos Aires, sendo o primeiro filho depois de 4 filhas. Ele tinha 2 irmãos mais novos, Hugo, El Turco, e Raul, Lalo, ambos também jogadores profissionais de futebol. Seu pai Diego Maradona, Chitoro, era descendente de guaranis, e sua mãe Dalma Salvadora Franco, Dona Tota, era de ascendência italiana. Os pais de Maradona nasceram e foram criados na cidade de Esquina, na província de Corrientes, no nordeste do país, morando a apenas 200 metros um do outro nas margens do rio Corrientes. Em 1950, eles deixaram Esquina e se estabeleceram em Buenos Aires. Maradona recebeu sua primeira bola de futebol como um presente aos 3 anos de idade e rapidamente se tornou dedicado ao jogo. Aos 8 anos, Maradona foi observado por um caçador de talentos enquanto jogava no clube de sua vizinhança, Estrela Roja. Atuou no Los Cebolitas, o time de juniores do Argentinos Juniors de Buenos Aires. Como um goleiro de 12 anos, ele divertia os espectadores mostrando sua magia com a bola durante os intervalos dos jogos da primeira divisão. Ele nomeou o craque brasileiro Rivelino e o ponta-esquerda do Manchester United George Best entre suas inspirações enquanto crescia. E para finalizar esse breve resumo sobre a vida do maior jogador da história do futebol argentino, seguem algumas de suas conquistas individuais.
FIFA 100, em 2004. Bola de ouro da Copa do Mundo da FIFA, em 1986. All-Star Team da Copa do Mundo da FIFA, 1986, 1990. Melhor jogador do mundo eleito pela World Soccer, em 1986. 11 d'Or, 1986, 1987. Guerin de Ouro, em 1985. Melhor jogador sul-americano do ano eleito pelo jornal El Mundo, 1979, 1980. Melhor jogador do Mundial Sub-20, em 1979. Melhor jogador argentino do ano pela Associação de Jornalistas da Argentina, 1979, 80, 81 e 86. Bola de bronze da Copa do Mundo FIFA, em 1990. Melhor jogador do século XX da FIFA, votos de internautas em 2000. Terceiro maior jogador do século XX pelo grande júri FIFA, em 2000. Segundo maior jogador sul-americano do século XX pela IFFHS, em 1999. Quinto maior jogador do mundo do século XX pela IFFHS, em 1999. Segundo maior jogador do século XX pela revista France Football, em 1999. Time dos sonhos da FIFA, em 2002. Prêmio Olímpia de Ouro, melhor atleta argentino do ano em 1986. The Times, maior jogador da história das Copas do Mundo. Em 2010. La Gazzetta dello Sport, melhor jogador de todos os tempos, em 2012. Corriere dello Sport, melhor desportista da história, em 2012. Um dos 11 eleitos pela AFA para a seleção argentina de todos os tempos, em 2016. Melhor jogador da história pela revista FUT, em 2017. Melhor jogador das Copas do Mundo pela revista FUT, em 2018. 11 ideal histórico das Copas América, em 2019. Bola de Ouro Dream Team, melhor meio-campista ofensivo da história. 11 lendas Jornal AS, em 2021. E foi isso, galera. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos.